E aí, jovens? Bom, resumo do terceiro dia de La Casa Digital. O que aconteceu de impactante ali? Primeiro que a gente tem a aparição de João Apolinário dentro da Casa Digital. A gente vai ter uma aula de vendas e uma nova mudança no formato do programa e também alguns desbloqueios, né, de alguns participantes ali, o desbloqueio da Ive e da Manuela. E no finalzinho a gente vai ter alguns desbloqueios interessantes que a gente vai comentar que vai acontecer hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Omar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, curte aqui para eu saber se faz sentido esses resumos e comenta o que você acha, se você concorda ou não com alguma opinião que eu estou dando aqui, até porque esse resumo é o que eu estou tendo de percepção, então é o meu ponto de vista, algumas opiniões minhas e também o que eu achei de relevante. Às vezes pode ter sido alguma coisa ali que eu deixei passar e que faça sentido. Então comenta aqui para que outras pessoas também saibam, uma vez que essas lives estão sendo apagadas, né? Bom, o programa ele começa com uma nova formatação, então agora a gente tem a formatação que o programa ele vai ter um episódio mais curto antes de começar a live, depois segue a live até o fim. Com relação ao dia a dia, né, o dia que teve na casa, o dia da casa foi bem interessante, eles tiveram uma mentoria com a Keila Neves, a social media mais bem paga do Brasil, e também com o Júnior. Eu vou deixar o link dos dois aqui na descrição. O que acontece? O Júnior ele deu uma mentoria muito interessante com relação a um funil para você atrair as pessoas nas redes sociais. Então, acho que inclusive vai ter, acho que no YouTube ainda, a live do dia de ontem na casa, então vai ser interessante você dar uma olhada. E basicamente o que ele trouxe para a gente no funil. Primeiro, no funil você tem que gerar um conteúdo de alto impacto para estar atraindo as pessoas, né, mais próximo de você. Depois que você gerou esse conteúdo de alto impacto, aí sim você vai conseguir fazer um conteúdo de relacionamento para essas pessoas. E aí, para essas pessoas que já estão dentro desse funil, nessa parte do relacionamento, aí você tem um conteúdo de valor, tá? A Keila Neves foi bem interessante, ela deu uma mentoria com relação ao Instagram e com relação à profissão social media, né? A profissão social media realmente ela tem crescido bastante hoje no país e no mundo. Ela é bem fundamental até, inclusive, para quem está precisando ou está pensando em fazer um lançamento digital. O lançamento digital, para quem não sabe ainda, a gente vai ter provavelmente um episódio mais dedicado para isso. Então, comenta aqui se você também já sabe, ou se você quer saber mais, até para a gente saber o que a gente vai colocando aqui no canal. O que mais? E também no período da tarde de ontem, o Pablo ele foi na casa, ele fez uma mentoria com relação à mentalização, né, que realmente ele fala dessa questão do movimento, que é o movimento que muda o pensamento e não o pensamento que muda o movimento. E ele trouxe até a parábola de Maomé, né, que se a montanha não vai até Maomé, Maomé vai até a montanha. Então ele falou que basicamente o que acontece? Na verdade Maomé já tinha visto, já tinha mentalizado que a montanha viria até ele. E realmente aconteceu. Só que as pessoas que não tinham aquela fé naquele momento não entenderam. Porque ele já tinha ido até a montanha, né? A montanha já tinha vindo até ele também. Então, o que aconteceu foi que ele se movimentou, foi até a montanha e sim, a montanha estava nele, né? Ele estava sobre a montanha. O programa ele começa com o Pablo relembrando a live que ele fez com o Flávio Augusto, onde o Flávio, ele questionado por onde ele recomeçaria a vida dele, ele recomeçaria por vendas. Então, esse é o tema de hoje. Antes da gente começar a explicar um pouquinho com relação às técnicas de venda, primeiro a gente vai retirar algumas crenças que a gente tem e que não fazem muito sentido, segundo o Pablo. A primeira crença que a gente tem que não faz sentido é você que já tem o não. O não eu já tenho, então não tem nada a perder. Não é que você já tem o não, você já tem o sim. Você tem um sim que as pessoas procuram. O que está acontecendo, provavelmente, é que as pessoas não estão te encontrando. Então, isso é uma falha sua, tanto na questão de redes sociais, quanto profissionalmente mesmo, ou se você trabalha com CLT. Né? Às vezes as pessoas falam, por que eu não sou promovido? Por que eu não consigo vender meu produto? Porque as pessoas não sabem onde você está, as pessoas não te encontram. Então, aí vale aquele outro ditado, quem não é visto não é lembrado. Então, você realmente precisa trabalhar essa questão para as pessoas começarem a te encontrar, ok? Segundo ponto, é com relação a você só pode vender se você comprou. Não é isso, então não faz sentido, porque teoricamente, então, para vender um Rolex, eu teria que ter comprado um Rolex. Para vender uma Lamborghini, eu deveria ter comprado uma Lamborghini. E por assim vai. Então, tem uma série de coisas que isso não faz sentido. Então, a gente tem que tirar essas crenças dali. Outro ponto importante também é que você não está ali para vender o produto que você quer. Você está ali para vender o que o seu cliente precisa.
E muitas vezes ele não sabe o que precisa, tá? E aí a gente vai começar a entrar em algumas técnicas. Bom, com relação às pessoas não saberem o que procuram, tá? O Pablo trouxe pra gente uns dados ali, não sei de onde foi a fonte, que 20% das pessoas já sabem o que procuram e o que precisam. Agora 80% não sabem. Então, assim, eu vou trazer um pouco para minha realidade. Eu realmente noto que muitas pessoas ali não sabem o que estão precisando. Realmente faz sentido a gente ter que ajudar as pessoas a descobrirem o que ela precisa. E se você fala que você vendeu para alguém que entrou na loja e foi lá, já sabia qual que era o produto que ela queria, e você foi e vendeu para ela o que ela procurava, na verdade você só tirou o pedido dela. Você não fez o trabalho seu de vendedor. Que basicamente o vendedor ele está ali realmente para entender as necessidades da pessoa e a função sua é vender o que ela está precisando, não o que você queira vender, tá? Com relação a vendas, algumas técnicas. A primeira técnica delas, na verdade, é você saber sondar. Você saber o que a pessoa está procurando, saber quem que ela é, o que ela precisa. Você realmente precisa fazer essa sondagem, tá? Inclusive, uma das técnicas que ele falou também é com relação a rapport. Rapport é uma técnica que a gente usa, uma técnica de espelhamento, para você realmente começar a estar conectado com a pessoa. Porque o que acontece? Venda é uma questão de confiança. E não é uma confiança que você vai vender o produto para ela. É a pessoa ter confiança em você. Então, é isso que faz sentido quando a gente está tratando de vendas, tá? Outro ponto, para quem está começando em vendas, né? Você vai ver que tem muito amador ali que fica falando do preço, foca muito no produto. Na verdade, não é o produto que você tem que focar na outra pessoa. Então, realmente, assim, quando você começa a entender que, na verdade, o seu foco não é produto, é na pessoa, tá? Então, realmente, vendas não é a questão do produto em si, é da pessoa com quem você está conversando. Então, só depois que você começa a entender a pessoa, você começa a entender o que ela precisa, tá? Então, quando a gente fala que, assim, quando a gente está de fora da situação, a gente consegue ter uma visão melhor. Então, muitas vezes, esse é o seu papel também. Você tem que ter uma visão do que a pessoa realmente está precisando. E aí sim você oferece aquilo para ela, só que você oferece, mas quem tem que comprar é ela, não é você que tem que vender. Tá? Então, é uma técnica bem sutil ali, que realmente dá muito impacto. Você tem que entender que assim, as pessoas gostam de comprar. Todo mundo gosta de comprar. Só que também ninguém gosta de sentir que algo está sendo vendido para ela. É meio tênue, mas vê se você consegue entender essa diferença. Você realmente gosta de comprar, mas você detesta saber que a pessoa ali está vendendo para você, você está sendo manipulado por aquilo. Então, é essa linha que você tem que respeitar. Pequeno spoiler também que ele já disse, ele já tinha mencionado, se não me engano, ontem ou anteontem, mas hoje ele reforçou um pouco mais e mais para frente ele vai reforçar, explicar o que está acontecendo com relação a cursos online. Ele não acredita mais em cursos online, ele já falou que tem data para acabar essa questão de cursos online. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas não querem só conteúdo, o conteúdo virou commodity. Você realmente consegue comprar o conteúdo, achar ele de graça, achar ele em vários lugares ali e realmente é commodity. O que vai começar a fazer sentido para as pessoas, o que já está começando a fazer, as pessoas querem experiências, as pessoas querem métodos e elas querem energias, tá? O João Apolinário aparece na casa também para dar uma mentoria para o pessoal, tirar algumas dúvidas deles com relação a vendas. Então, o João Apolinário ele aparece, ele foi bem breve ali na casa, foi só uma participação. Ele falou com relação aos produtos que estão na empresa da Polishop. Ele falou que, basicamente, ele tem um tripé que tem que ser respeitado para um produto novo ser cogitado a estar dentro da empresa. O tripé dele envolve saúde, beleza ou tempo. Então, que as pessoas hoje em dia estão bem mais preocupadas com relação à saúde, com relação à sua beleza e com relação ao seu tempo. Então, esse é o tripé que ele informa bastante. E uma pergunta interessante que teve para o João Apolinário, né, com relação a vendas, ele falou praticamente as mesmas coisas que o Pablo, mas a questão que teve ali foi que o Pablo reforçou a pergunta que ele fez para o Flávio, por onde ele recomeçaria. Além de vendas, ele falou que também vendas é tudo, mas ele focou muito em questão de empreender. E isso foi muito interessante porque ele trouxe uma visão onde que, na verdade, o que move hoje o Brasil é o empreendedorismo. E não só grandes empresas, mas as pequenas e médias empresas que realmente estão movendo o país. Elas que giram a economia, elas que dão emprego,
elas que começam a trabalhar com as pessoas, porque se for você pensar, você vai ter aquelas empresas que são os melhores lugares para trabalhar. Então, você também empreendendo, você consegue impactar a vida das pessoas não só com relação a finanças, né, com o seu salário que você paga, mas você também consegue impactar com conhecimento, com mentalidade, com ética. Você consegue impactar muito a sociedade. Então, realmente, ele falou que o que está movendo o país hoje não são os políticos, são os empreendedores. Então, ele começaria por empreendimento. Bom, aí o Pablo retorna e ele traz ali para os participantes estarem vendendo para ele produtos aleatórios. A primeira pessoa que foi a vender alguma coisa para o Pablo foi a Manuela. A Manuela chega e tenta vender uma melancia. Ela foi bem mal mesmo. E é isso, ela foi mal, ela não conseguiu vender, porque todas as vezes ela tentava vender a melancia e nenhuma das vezes ela tentou vender o que o cliente precisa. Nenhuma das vezes ela tentou despertar a necessidade do cliente pela melancia, o desejo por comprar a melancia. Então, foi bem mal. A gente teve alguns pitches ok, né? Ele falou com relação ao pitch do Douglas, do motoboy, que a ideia do produto foi boa, a apresentação foi falha, faltou energia do motoboy logo no começo. Então, realmente, ele tem que melhorar nesse ponto. Do Playboy, dos dois Playboys, inclusive, né? Tanto do Marcos quanto do Vinícius, foram bons. O pitch do João Neto foi bom também, foi bem original. A gente sentia que realmente era o jeitão dele, ele foi bem natural, isso foi legal. O pitch da Ivy chamou a atenção por quê? Porque o Pablo falou que ela está extrapolando a linha do engraçado. Ela está tão engraçada que já é uma da natureza dela, que ela não está conseguindo dosar e realmente já estava vendo um over, né? E aí foi o que chamou a atenção do Pablo. Inclusive, aqui a gente começa a entrar na melhor parte do programa, que foi realmente o final. No final, ele, depois que todo mundo apresentou as vendas ali, ele deu as considerações, ele puxou a Ivy de canto e viu para ela que ela tinha um bloqueio. Falou, mas por que você é assim? O que está te bloqueando? Por que você é tão engraçada assim, ao extremo? Por que toda hora você está dando risada? Então, ele falou para a gente ser de forma isonômica. A gente tratar os iguais de iguais e os diferentes de formas diferentes também. E ela não estava conseguindo fazer essa distinção. E ela falou que realmente ela sofreu uma pressão ali no passado, realmente ela teve esses bloqueios e começou a se desbloquear ali, né? Eu não vi que desbloqueou 100%, não acho que foi 100%, mas pelo menos foi um sinal para ela começar a pensar nos bloqueios dela. Então, quando ela chegou todo mundo junto, né, depois dessa conversa em particular entre a Ivy e o Pablo deu a entender que o negócio agora vai começar a ficar interessante, que agora ele vai começar a trazer as pessoas de como elas são realmente. Inclusive, no final do programa, ele trouxe a questão dos bloqueios, falando que tem mais pessoas ali que também não estão sendo quem deveriam ser, não são as pessoas que são de fato, que estão com bloqueadas. O Esdron levantou alguns questionamentos ali, e o Paulo falou, inclusive, você é um deles, você não está sendo quem você é realmente. Então, ele prometeu para que hoje comece a sessão dos desbloqueios, e acho que nesse episódio em si vai ser mais interessante. Isso foi bom porque a gente vê que o programa, ele começou aos trancos e barrancos. O mais importante foi começar, não começou perfeito. O primeiro episódio teve bastante falha, o segundo episódio teve falhas, o terceiro episódio teve bem menos falhas. Eu nem lembro se eu cheguei a ver alguma falha ali no terceiro episódio. Então você vai vendo que os erros a gente vai corrigindo e é importante ter começado. E agora, no episódio de hoje, vamos ver o que acontece. E aí eu comento com vocês. Então comentem aqui o que vocês acharam e vamos ver o que acontece hoje, né?